Olá, pessoal! Esse é o nosso crânio, nosso estudo mais aplicado para anatomia orofacial. E o que a gente enxerga nessa imagem maravilhosa do crânio é a sua divisão nas duas porções. Colorido aqui em verde, o víscero-crânio, o crânio da face. Essa região é formada por 14 ossos. Já a parte que a gente começou a colorir agora, mas que vamos colorir agora totalmente em verde, agora é o neurocrânio, que protege a região de proteção das estruturas do sistema nervoso. No neurocrânio nós temos 8 ossos. E é interessante quando a gente observa essa estrutura e a gente percebe aqui uma estrutura articulada. Eu gosto muito de centralizar aqui e da gente colocar o nosso crânio em foco e para a gente observar que eu posso, com esses 22 ossos, estudá-los de forma desarticulada e aí observar esses 22 ossos. Vocês vão ler muitas referências que falam em 28 ossos. Esses 6 ossos que a gente ainda não citou são os ossos do ouvido, os 3 de cada lado, o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossos de cada lado ficam dentro do osso temporal, na região do ouvido médio. Nós vamos nessa aula estudar os 22 ossos específicos do crânio. Mas olhando a imagem desarticulada, é interessante a gente conhecê-los a princípio nessas características, como ossos separados. Em detalhe, na próxima aula, a gente estuda o crânio articulado. Então, nós vamos estudar os nossos ossos e eu vou começar mostrando os ossos do víscero-crânio. Vamos começar pela mandíbula? Então, se a gente pegar a nossa mandíbula, esse osso ímpar, uma só, é um osso bem característico que quando a gente isola, a gente percebe uma estrutura em forma de ferradura, correspondendo a um arco. Essa parte do arco é chamada de corpo da mandíbula e lateralmente nós enxergamos os ramos que são perpendiculares, que sobem do corpo da mandíbula. Então, essa região anterior, o corpo, e aqui o nosso ramo. No encontro do corpo com o ramo, nós temos o ângulo da mandíbula. Nós enxergamos aqui, então, o ângulo mandibular no encontro do corpo com o ramo. Observem que a estrutura ela apresenta regiões bem interessantes, ela apresenta alguns processos. A gente vê na parte mais alta do ramo um processo mais triangular, o processo coronoide. Já na parte mais posterior do ramo, o processo que aparece é o condilar, o côndilo, que é uma estrutura articular. Observem que ela é uma região mais arredondada. Muita gente conhece também essa região como cabeça da mandíbula, que é a parte mais arredondada do processo condilar. Percebam que a mandíbula ela aloja os dentes inferiores, então essa região onde eu tenho umas cavidades, os alvéolos para os dentes inferiores, essa região é a região do processo alveolar, é a parte da mandíbula que aloja os dentes inferiores. Seguindo o nosso víscero-crânio, nós temos aqui na parte superior da cavidade bucal as duas maxilas, 2 ossos altamente regulares, e a gente percebe aqui, vamos isolar a nossa maxila, a maxila altamente regular, e é um osso que apresenta alguns detalhes interessantes. Primeiro, que quando a gente olha a estrutura medialmente, a gente percebe uma cavidade cheia de ar. Essa cavidade é o seio maxilar. A maxila é um dos ossos pneumáticos, aqueles que apresenta cavidade cheia de ar. A nossa maxila também, como todo osso irregular, apresenta processos, apresenta pontas, e esses processos, eles recebem os nomes relacionados à região, à característica da estrutura. Então, nós temos
Superiormente, aqui a gente vê o processo frontal da maxila, porque vai de encontro ao osso frontal. Lateralmente, o processo zigomático da maxila, porque vai se encontrar com o zigomático. Mas vamos colocá-la inferiormente, essa região da maxila que está no palato e que se encontra com os ossos palatinos, essa região é o processo palatino. O processo palatino a gente enxerga só com a mandíbula internamente ou olhando o crânio na vista inferior. Aqui é a região do processo palatino. Vamos voltá-la. E a última estrutura ou região interessante é a região do processo alveolar, que assim como na mandíbula, apresenta as cavidades, os alvéolos para os dentes superiores. A nossa maxila, então, ela é uma estrutura altamente irregular. A nossa maxila, na sua parte central aqui, nós reconhecemos o corpo. Um detalhe interessante de lembrar é que a maxila ela tem predominantemente osso esponjoso e a mandíbula osso compacto. Detalhes importantes que precisamos lembrar. O terceiro osso do viscerocrânio é o nosso zigomático. O zigomático também é um osso irregular, vamos isolá-lo. Ele apresenta um corpo e processos que recebem o nome dos ossos para os quais eles se direcionam ou com os quais eles se encaixam. Então, nós temos aqui o processo frontal do zigomático, aqui para cá o processo temporal e para anterior e medial o processo maxilar do zigomático. Fica mais fácil a gente entender a estrutura dos processos quando a gente articula, porque a gente vê esse é o processo frontal, encontra-se com o frontal. Aqui nós temos o processo temporal, vai se encontrar com o osso temporal. E nós temos essa região mais anterior, o processo maxilar, que vai se encontrar com a maxila. Lembrando, na maxila nós tínhamos aqui o processo zigomático da maxila, aqui o processo frontal da maxila. Então percebam aqui as nomenclaturas têm lógica, se relacionam. Então esse é o nosso osso zigomático. O zigomático é um osso importante porque ele participa da porção lateral e inferior da órbita, da cavidade orbital. É um osso relativamente frágil, a gente percebe pela sua estrutura. Então é um osso do viscerocrânio bem proeminente, antigamente osso malar, chamado assim. Então é a nossa maçã do rosto, né? Aqui nós temos os nossos zigomáticos. Seguindo o nosso viscerocrânio, nós temos mais anterior e superior na cavidade nasal os dois ossos nasais. Esses ossos nasais, percebam que eu tenho aqui de um lado e do outro, né? Esse é um osso frágil, laminar, que forma a parte alta da cavidade nasal. Vamos isolá-lo para a gente ver os ossinhos nasais. Eles são ossos bem laminares, frágeis, que formam a porção superior e anterior do dorso do nariz. São dois ossos nasais. Seguindo a característica dos ossos, se a gente olha aqui medialmente, na parede medial das órbitas, outro osso laminar bem frágil e também, né, de tamanho menor, nós temos aqui os lacrimais de um lado, vamos olhar do outro, ó, e aqui do outro lado. Quando a gente isola, vamos isolar um lacrimal para a gente enxergar. Também um osso altamente frágil, bem laminar, que localiza-se medialmente na parede medial da cavidade orbital, da cavidade para os olhos. Outro osso também do viscerocrânio bem importante, e esse a gente só vai enxergar em mais detalhes quando a gente coloca o crânio nessa visão. Vamos colocá-lo na visão inferior. Se vocês olharem aqui, nós vamos remover aqui a nossa mandíbula para a gente enxergar aqui nós estamos enxergando as duas maxilas,
os dentes superiores, os inferiores que ficaram por aqui, mas o que eu quero que vocês enxerguem é a região do palato, nosso céu da boca. E nessa região do palato eu tenho aqui as duas maxilas, os dois processos palatinos das maxilas, mas aqui atrás eu tenho uma estrutura diferente. Eu queria que vocês olhassem que essa estrutura, ela é uma estrutura que tem a região perpendicular, mais horizontal, e aqui subindo, nós estamos em direção superior, uma região mais vertical. Então nós vamos isolar esses ossos palatinos. Olha que gracinha quando a gente isola. O que a gente enxerga no palato é essa região horizontal, essa lâmina perpendicular, ou melhor, essa lâmina horizontal do palatino. E essa lâmina que sobe, ela fica um pouquinho mais escondida, participa aí de cavidades, da cavidade nasal, mas o que é bem visível é a estrutura da lâmina horizontal do palatino, que fica nessa região. Então, o palatino é um osso irregular em forma de L, que forma a parte posterior do palato ósseo. Ela fica atrás das maxilas, fechando. Vamos enxergá-lo de novo? Importante a gente ver a estrutura. Olha ele ali, na parte posterior do nosso palato duro ou palato ósseo. Então, vamos voltar com a nossa mandíbula, vamos centralizar o nosso crânio para a gente enxergar mais alguns ossos do víscerocrânio. Então, nós falamos da mandíbula, das duas maxilas, dos dois nasais, dos dois lacrimais, dos dois palatinos, de um lado e de outro. Precisamos ainda, agora olhando mais internamente a nossa cavidade nasal, vamos deixá-la bem em destaque, a gente enxerga, primeiro, nas laterais, projetando-se nas laterais da cavidade nasal, dois ossos em forma de conchas, de cá e de cá. Esses ossos são as conchas nasais inferiores, são ossos curtos, podem ser considerados também achatados, se a gente observar a característica, um pouquinho achatado, mas ela é pequena e apresenta-se posicionada na cavidade nasal, nas paredes da cavidade nasal. Se vocês olharem, são chamadas de conchas nasais inferiores. Por quê? Vamos posicionar? Se a gente olhar um pouquinho mais aqui internamente, a gente vai ver que tem outras conchas, um pouquinho mais na porção mais alta. Essas outras conchas superior e média, elas pertencem a um osso que apareceu aqui mais destacado, que é um osso do neurocrânio. Elas já são consideradas de neurocrânio e não são ossos isolados. A única estrutura isolada que é contabilizada como osso do víscerocrânio são as conchas nasais inferiores. São dois ossos, elas aumentam a superfície da cavidade nasal. Na parte central, dividindo a cavidade nasal ao meio, sendo também um osso ímpar, é apenas um, nós temos aqui o vômer. Percebam que o vômer, ele forma o septo nasal ósseo na sua porção mais inferior e posterior. Então, percebam lá, vamos isolar o nosso vômer, um osso também laminar, olha que bonitinho. Esse é o nosso vômer, um osso triangular, laminar, que se encaixa na região do septo nasal. Com isso, nós fechamos os 14 ossos do víscerocrânio. No próximo vídeo, vamos falar do neurocrânio. Olá, agora o nosso neurocrânio. O nosso neurocrânio, formado por 8 ossos específicos. Então, a gente enxerga aqui essa região em destaque. E o que eu quero chamar bastante atenção? Que esses ossos são ossos característicos de proteção, já que eles formam a estrutura do crânio de proteção. Então, nós temos aqui a região, o primeiro dos 8 ossos, o frontal, que é um osso ímpar. O frontal
é um osso importante porque além de proteger toda a região frontal, ele também participa da porção superior da cavidade orbital. Então, se a gente isolar o frontal, a gente percebe que ele tem uma grande porção achatada, né, conhecida como escama do frontal, e ele tem a sua porção orbital, que participa da região do teto da cavidade orbital e aqui também região, parte mais alta da cavidade nasal. Então, ele está aqui sendo importante nessas duas regiões. O frontal apresenta um processo interessante. Esse processo aqui encontra-se com o osso zigomático. Então, é o nosso processo zigomático do frontal. Algumas pessoas têm um frontal dividido com uma sutura conhecida como sutura metópica. Então, essa sutura, ela divide o frontal, não tem prejuízo nenhuma função, é uma característica de variação anatômica. Então, aqui nós temos o nosso frontal bem posicionado. Olhando a porção mais alta do nosso neurocrânio, nós temos aqui os dois parietais. Esses são ossos pinlaminares. Aliás, ele é o nosso modelo de osso laminar, vamos isolá-lo. Ele é um osso laminar, quadrangular, sem nenhuma característica, apenas com suas bordas e ângulos. E nós vamos observá-lo articulado na vista superior. Esse é o nosso parietal, a parede superior do crânio. Vamos pegar a nossa estrutura, centralizar um pouquinho mais e nós vamos colocá-lo agora na vista posterior. Então, eu gosto de virar, vamos centralizar, vamos virar aqui um pouquinho melhor, ó. Aí fica mais fácil, aí para vocês enxergarem a estrutura posicionada. Esse é o nosso occipital, ou occipital. Esse osso é o osso mais posterior do neurocrânio, forma a porção posterior e a base. É o occipital que articula-se com a primeira vértebra cervical. Olha a articulação aqui entre o atlas e o occipital. E essa é uma articulação importantíssima. Vamos isolar o nosso occipital. Então percebam que ele é um osso que tem uma grande porção laminar, uma escama. Apresenta um grande forame na sua base. Esse é o famoso forame magno, grande, e apresenta aqui estruturas articulares que se encaixam na vértebra cervical, no atlas. Aqui são os côndilos do occipital que vão se articular com o atlas. Nós vamos falar um pouquinho mais dele quando a gente estudar a vista inferior e a vista posterior do crânio. Então, esse é o nosso occipital. Lateralmente, vamos aproveitar aqui, já virar, né? Porque a estrutura está um pouquinho... Isso. Lateralmente, vamos colori-lo aqui. Dos dois lados, nós temos os temporais. Esses são ossos muito especiais. O nosso temporal, no seu interior, nós temos toda a estrutura do aparelho auditivo, inclusive os ossículos do ouvido. Os 3 de um lado e no outro mais 3 estão posicionados dentro do osso temporal. O nosso temporal, ele é um osso bem interessante, bem frágil. A região lateral na qual ele se posiciona, as nossas têmporas, são bem frágeis. Percebam aqui a sua articulação com o zigomático, formando uma ponte, aqui um arco que liga o zigomático ao temporal. E mais um detalhe importante do temporal, porque é ele que articula-se com a mandíbula, formando a nossa articulação temporomandibular. Então, aqui nós temos a ATM, a famosa ATM, a articulação entre o temporal e a mandíbula. Nós temos aqui o poro para o ouvido, né, o poro acústico externo, ou meato acústico externo. Interessante que esse osso, vamos isolá-lo, né? Ele apresenta partes bem diferentes. Então, percebam que ele tem uma porção superior bem achatada, que lembra uma escama. Então, essa porção mais superior é a porção escamosa.
Ele tem uma porção, vamos colocá-lo aqui, assim, relacionada ao poro e meato acústico externo. Essa região é a região ou parte timpânica. Essa porção ela é bem diferente, ó, é essa região que eu estou circulando aqui. Essa é a nossa porção timpânica do temporal. E a parte posterior e interna, olha que legal, quando a gente olha internamente fica bem mais claro. Essa região, juntamente aqui com essa área anterior, essa área posterior, é a porção petrosa. Então, nós temos 3 partes no temporal. A parte, vamos colocá-lo articulado para a gente enxergar isso. Essa é a parte escamosa. Aqui eu tenho o início da parte petrosa, que a gente vê mais internamente. E essa região localizada na área do poro acústico externo é a região ou parte timpânica. Percebam que o nosso temporal tem um grande processo que se encontra com o zigomático. Esse aqui é o nosso processo zigomático do temporal, que vai em direção ao zigomático. Formando aqui junto com o zigomático uma estrutura importante que a gente vai estudar mais na visão ou na vista lateral. Voltando à estrutura em posição, o nosso crânio em posição. Quando a gente fez no início da nossa conversa a explosão do nosso crânio, nós percebemos, espero que vocês tenham percebido, que mais internamente nós temos 2 ossos bem diferentes. Na realidade, eles estão aqui nessa parte central, na base. Quando a gente volta, a gente enxerga, dá pra gente ver um pouquinho nas laterais. Vou colocá-lo aqui, ó, né? Lateralmente eu consigo enxergar um pouco. O temporal tá aqui, frontal aqui, mas e essa estrutura escondida? Nós vamos isolá-lo para vocês enxergarem. Nós estamos falando, ó, olha ele aqui, ó. Nós estamos falando desse osso que é o esfenoide. O esfenoide é um osso que fica na parte central e um pouco da base do crânio. E o esfenoide é um osso irregular, na sua mais clara imagem, né? Lembrando um morcego ou uma borboleta. E ele é um osso que apresenta uma parte central, um corpo e asas. O que a gente vê lateralmente é essa região, chamada de asa maior. Então, eu tenho uma asa maior de um lado, de outro, e aqui mais no alto, percebam aqui, nós temos as asas menores, como se fossem as orelhinhas. Então, aqui, ó, olhando para cá, talvez fique mais fácil de ver posterior. Essas aqui são as asas menores e essas mais na base, as asas maiores do esfenoide. Na parte mais inferior, eu tenho um processo, que é o processo pterigoide. Então, aqui nós temos o processo pterigoide do esfenoide, como se fossem as pernas do nosso morcego. E aqui a parte central, o corpo. Lembrando, o esfenoide é também um osso pneumático, essa região aqui do corpo. Ela apresenta uma grande cavidade, que é o seio esfenoidal. Então, aqui nós temos o nosso esfenoide. Vamos voltá-lo aqui na posição. Onde que o esfenoide ele é visto numa visão externa? Ele é visto aqui nas laterais, as suas asas maiores. E é visto, vamos centralizá-lo aqui, aqui. Ele é visto também no interior da órbita, que a gente vê um pouquinho da asa maior, e lá aqui no alto a asa menor. Então, a gente está vendo o nosso esfenoide. Por último, e não menos importante, vamos grifá-lo aqui. Vocês devem estar enxergando ali um ossinho verde, colorido. Também visto na parede do meio ou medial da órbita. Esse osso, também mais central no neurocrânio, vamos isolá-lo. Esse é o nosso etimoide. O etimoide também é altamente irregular, altamente frágil e é um osso posicionado na parte alta do nariz. Então, ele fica na parte superior da cavidade nasal e, inclusive, é ele que projeta-se na parede com as conchas
nasais, superior e média. O etimoide também, nessa porção perpendicular dele, nessa lâmina perpendicular, que desce, ele também faz parte do septo nasal. Então, o etimoide, ele forma a porção mais alta e posterior, superior e posterior do nosso septo nasal ósseo. Ele é enxergado aqui, né, dentro da cavidade nasal. Vamos observar? Então, ele tem aqui lâminas e massas laterais. O nosso etimoide também é pneumático, ele também apresenta cavidades cheias de ar. Então, olhando aqui, a posição do nosso etimoide, na porção alta da cavidade nasal, fazendo aqui a parte superior do septo. Lembrando que o vômer forma a parte inferior e o nosso etimoide, voltando lá, parte superior do septo nasal ósseo. Então, esse é o nosso etimoide. Com isso, nós vimos os 8 ossos do nosso neurocrânio.